Estudo do Evangelho de Jesus, onde nós estamos no livro de João, capítulo 4 de João. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. É interessante que João estava lá batizando e Jesus começava assistindo seus apóstolos batizar e começou a ter mais discípulos na região onde ele estava. Aí ele deixa aquela região e volta para a Galiléia. Ou seja, Jesus tinha o cuidado de não ferir a suscetibilidade de ninguém, principalmente do teu amigo e tão bem quisto companheiro de jornada que era João Batista. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então, para Jesus sair de onde ele estava e ir para Galiléia, ele tinha que passar pela Samaria. Foi, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Então, ao passar pela Samaria, ele passa próximo à cidade de Sicar, mas ele vai à herdade, onde tinha o poço construído por Jacó, e ele tinha dado essa herdade para José. Então, nesse momento, ele tinha que passar ali para quê? Normalmente, a gente pensa que foi por acaso. Ele simplesmente passou por ali. Mas Jesus não fazia nada sem propósito. Tudo que Jesus fazia tinha um propósito. E ali o propósito dele era certamente encontrar com aquela mulher, para que todos aqueles fenômenos que ele pôde observar, porque ele fez as observações psíquicas, da leitura psíquica da situação dela, ela atraiu as pessoas e as pessoas vieram e passaram a crer em Jesus, conforme nós vamos ver no decorrer da história. Então vamos lá. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois que cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Então Jesus sai, para de frente àquele poço, observa as condições daquele local, aguarda que a mulher chegue. Lógico que Jesus sabia que ela ia lá pegar água, mas era importante para ele e para ela aquele diálogo. Vejamos. Porque eu parto do princípio que Jesus tinha presciência dos fatos. Ele sabia o que ia acontecer. Se os médiuns normais hoje, médiuns com um pouquinho mais de percepção, conseguem ter essas percepções, imagine Jesus. Se a gente não entender que existe a mediunidade, que a mediunidade nos dá a percepção extralinear ou logarítmica dos fatos, a mente pode ir para frente ou para trás no tempo. Queiram acreditar ou não, porque médiuns leem o passado e alguns têm a presciência do futuro. E Jesus tinha todas as possibilidades mediúnicas no grau máximo. Ele é o maior de todos que veio à Terra. Então vejamos. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Observem, Jesus passa por um caminho diferente, ele sai de onde ele estava, vai para Galiléia e passa por Sicar. Vai visitar o poço. Assenta-se a esse poço porque estava cansado. Jesus cansava. Certo? É logicamente que ali era aquele momento que ele tinha para esperar que a mulher viesse. Ele precisava de conversar com ela. E pergunta a ela: dá-me de beber. E não era comum um homem conversar com a mulher, porque os seus discípulos tinham ido à cidade procurar comida. E olha que interessante. Os discípulos vão até a cidade para comprar alguma coisa de comer e Jesus fica ali, na beira do poço. Lógico que não era de graça. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, por que ele, sendo judeu, vai pedir para ela, uma mulher, e além do mais samaritana? Qual o seu objetivo? E logicamente que Jesus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu cabedal de conhecimento da alma humana, estava ali por um objetivo justo. E ele faz a pergunta, que não é uma pergunta qualquer.
Jesus respondeu e lhe disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Aí Jesus já inverte a resposta. Ao invés dele falar assim, porque eu estou com sede, porque você precisa me servir, ele já muda a conotação do diálogo. Ele inverte a situação. Ao invés dele estar pedindo um favor, ele mostra que era importante que ela o pedisse o favor. E ele diz então: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas que água viva era essa? E a mulher não entendeu. Certo? O que é essa água viva que Jesus está oferecendo? É a água da vida, a água que oferece a vida. E ele, logicamente, a ofereceu à medida que ele começa o diálogo. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela não entendeu a pergunta, ou maliciosamente ela devolveu uma pergunta, já que você está se sentindo tão importante para eu te pedir água. Mas como? Você não tem como tirar essa água desse poço tão fundo se você não tem o vasilhame? Por isso, o diálogo é encaminhado por Jesus, pela mulher e certamente pelos protetores da mulher, para culminar no ponto mais importante. És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E aí ela compara Jesus com Jacó, os filhos e até mesmo com o gado de Jacó, porque tudo era abençoado, que Jacó era um patriarca importante para Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. A resposta é óbvia. E ele mostra para a mulher, ele sai da conotação que ela faz, rebaixando-o, e ele dá um toque de elevação no diálogo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Aí ele mudou totalmente o sentido da palavra. E ele muda também o sentido da água, que ele não está oferecendo simplesmente uma água. Ele está oferecendo algo que transcende o entendimento daquela mulher e que transcende também aos nossos entendimentos. É necessário e importante que nós procuremos entender todo o contexto das situações que a gente vive, todos os contextos das colocações que nós temos aqui na Terra. Normalmente nós pensamos na água que a gente vai ali, bebe, tem sede de novo, a boca está seca, que está falando muito que é sede, beber mais água. Mas a água que Jesus oferece não é a água que a gente bebe. É a água que mata a sede da alma. E aí ele mostra que a pessoa terá e jorrará essa água para a vida eterna. Porque aquele contato com Jesus, aquele diálogo com Jesus, entendendo a mensagem de Jesus, faria qualquer um transcender todos os princípios materialistas do mundo para buscar espiritualizar-se e entender os caminhos que nos conduzem ao Pai. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aí, ainda o raciocínio dela está no mundo material. Ela queria essa água mágica para ela não ter que buscar mais água. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. Diálogo, conforme a gente vai vendo, entendendo que Jesus tinha a presciência das coisas, ele induziu ela a se confessar e, principalmente, ele induziu a ela a fazer uma pergunta ou dar uma resposta que ele iria mostrar para ela que ele não era uma pessoa comum. Ele tinha presciência da vida, presciência dos fatos. Ou seja, presciência porque ele já conhecia o que viria daquela pessoa. Vamos lá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido.
E a mulher, ela já tinha passado por várias experiências dentro do processo conjugal de ficar viúva várias vezes, ou divorciar, né, porque ela já tinha tido vários maridos. E quando ela fala que não tinha marido, Jesus dá uma resposta fundamental para que ela pudesse entender a grandeza de Jesus. Então, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ele sabia segredos da intimidade daquela alma. Ele sabia segredos que aquela mulher não havia contado para ninguém, nem teria coragem de contar. E quando Jesus mostra que ele já estava tendo essa visão mais diante, que ele poderia ver as condições de vida dessa mulher, ela teve a humildade de se colocar diante dele como uma pessoa, para os conceitos daquela época, como pecadora, reconhecer os seus erros e reconhecer a grandeza de Jesus. E aí ela diz: Senhor, vejo que és profeta. Profeta é médium, aquele que tem a presciência do futuro, aquele que consegue ler as almas, certo? Senhor, vejo que és profeta. Vejo que conheces e que sabes muito e que tem uma percepção que ninguém tem, certo? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus não tinha dito isso para ela, certo? Quem diria que em Jerusalém que devia adorar eram os judeus. E os samaritanos tinham uma rixa muito grande, que eles não gostavam de ir a Jerusalém para fazer as adorações. E aí, como Jesus era judeu, pelos trajes, pelo sotaque, pelo idioma, pelo sotaque falado, pelo dialeto, ela então entendeu que ele era um judeu e ela é uma samaritana. E ela achava que deveria adorar naquele monte. Ao passo que os judeus, a grande maioria, achava que tinha que adorar em Jerusalém. E olha o que Jesus responde para ela. Disse-lhe Jesus: mulher, crede-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. É importante entendermos que Jesus já mostrava para ela que adorar no monte ou adorar em Jerusalém era ainda um símbolo muito materialista, muito materializado, muito material de Deus. Nós precisávamos aprender a transcender as coisas materiais para aprendermos a amar com a alma, entendendo as noções que Deus é um ser magnânimo e que nós devemos adorar em qualquer lugar, principalmente em nosso templo sagrado do lar. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. E aí, ele mostra para ela que ela estava crendo de uma forma equivocada, que ela estava tendo uma crença que não estava muito bem dentro dos padrões das Escrituras. Aí Jesus dá aquele salto, que hoje está na moda falar, salto quântico, né, da interpretação do momento. Ele leva a mulher para um futuro bem distante, leva a mulher para a transcendência do tempo. A transcendência quer dizer aquilo que vai à frente, muito à frente. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aí nós precisamos, agora nós que temos que transcender, junto com Jesus e com a samaritana. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Nós gostamos de Deus segundo o prisma da verdade absoluta de Jesus? Nós adoramos a Deus como um espírito magnânimo e justo que gerencia todo o universo? Nós já conseguimos transcender o entendimento de que Deus envolve todo o cosmos conhecido? Nós precisamos ir mais longe para crer em Deus. Ao olharmos as fotos das galáxias, não dá para acreditarmos num Deus
velhinho barbudo que fica tomando conta da vida das pessoas, apontando o dedo para um, para outro, dizendo que esse ou aquele estão errando. Mas sim, existe um Deus justo, misericordioso, que ama a todos nós e que procura levar-nos ao entendimento do seu amor e da sua grandeza. A misericórdia divina vem para nós a todos os instantes nos convidar a uma grande reflexão, a um grande entendimento do amor e da paz, para que sejamos dignos de recebermos as mensagens do Cristo, para que sejamos dignos de recebermos as bênçãos de Jesus. Adorar a Deus em espírito e em verdade, como Senhor absoluto do universo. Nada é maior do que Deus. Ninguém é maior do que Deus. Ele é soberano, justo, com todas as qualidades em grau máximo, inatingível por qualquer outro espírito. Assim, estamos verdadeiramente adorando a Deus em espírito e em verdade? E a esses que Ele eleva, esses que Ele alimenta com teu amor, para que esse amor exale desses corações e envolva aqueles que estão em sofrimento sobre a terra. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não vai estar materializado num templo, não vai estar materializado em um monte, não vai ter materializado em lugar algum. É um espírito de tamanha grandeza, de tamanho amor, que envolve toda a terra, que envolve todas as galáxias, todos os sóis, todas as estrelas, todos os planetas. Não tem como mensurarmos Deus, temos como sentir Deus, com o entendimento de nossa alma. Façamos, pois, estarmos sempre da melhor forma possível, nos preparando para sentirmos a presença de Deus em nossas vidas. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí, como o conceito já estava indo muito além daquilo que a mulher poderia entender, então ela devolve com chavão. Ela dizia que ela sabia que o Cristo viria e iria anunciar tudo, iria ensinar tudo para eles. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E Jesus, com toda a sua autonomia para falar que ele era, que ele estava diante dela, era o Cristo que viria ao mundo. E aí as pessoas podem dar qualquer classificação psicológica para esse fato. Mas um fato é, ele dizia e provava pelas suas ações, pelos seus atos, pelos fenômenos que aconteciam em torno dele, que ele era o Cristo, o enviado de Deus, para nos ajudar a encontrarmos o caminho da salvação de nossa alma. Não que porque ele morreu na cruz nós estamos salvos, ele morreu na cruz para transformar os sentimentos humanos. Mas para nos salvarmos, nós temos que seguir os exemplos do Cristo, agirmos com dignidade, com honestidade, com sinceridade. Você é realmente honesto? Você é realmente aquela pessoa que procura praticar o Evangelho em todos os instantes, em todas as formas? Observemo-nos e faremos o melhor possível para nossas vidas. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Ficaram maravilhados, apenas observando e achando que era muito estranho ele estar falando com uma mulher, ainda mais uma samaritana. Não era comum os homens conversarem com mulheres. Ó, triste sina, né? Mas era uma proteção para as mulheres. Portanto, as mulheres evoluem muito mais rápido. Até porque seus hormônios são de amor, de maternidade, de amparo, de proteção, de aconchego, de amamentar, de proteger, de entrega. Os hormônios masculinos são normalmente de disputa, de guerra, de enfrentamento. Por isso, as mulheres evoluem muito mais rápido. E mais os homens, que gerenciaram pela força o mundo, colocaram as mulheres na condição de subalternidade. E até mesmo negando-lhes
as informações e as instruções necessárias ao processo evolutivo por muitos anos. Mas, graças a Deus, essa parte já foi superada. As mulheres hoje estudam, adquirem conhecimentos e podem servir muito mais à humanidade. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Quando os discípulos chegam, ela não pergunta mais nada, ela deixa o cântaro e sai correndo para a cidade e chama aqueles homens. Quais homens? Os que ela encontrou pelo caminho, ou os amigos dela. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura não é este o Cristo? E logicamente, como ele diz, desvendou-lhe a alma, ele entendeu que ele era uma pessoa especial. E ela então vai chamar os homens da cidade para vê-lo. E outra coisa interessante, porque também ela não chamou as mulheres, ou as mulheres não poderiam ir vê-lo naquele primeiro momento, certo? Mas ela chama os homens. E aqueles homens supõem que sejam aqueles ligados a ela. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Enquanto a mulher vai à cidade e chama os homens para ver Jesus, os seus discípulos procuram convencê-lo de comer um pouco, mas ele mantém-se com o estômago vazio para oferecer mais energia àquelas pessoas que estavam ali, para ser mais convincente. E nós temos que aprender isso. Se você enche demais a barriga, você oferece menos fluidos. E o que Jesus tinha para comer, que os discípulos não conheciam? Então os discípulos diziam uns com os outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Já que ele tinha algo mais importante, que eles não desconheciam que ele tinha para comer, logicamente que até eles pensaram, mas quem trouxe alguma coisa para Jesus comer? O que foi trazido para ele? Jesus disse-lhe, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus tinha naquele momento diante dele um grupo de espíritos que ele tinha que ajudar. E ao lado dele, aqueles que já caminhavam com ele ao longo do tempo, precisavam de passar por um nível de entendimento superior, um nível de entendimento das regras que gerenciam nossas vidas, que gerenciam nossa alma no caminho evolutivo. Por isso, toda vez que Jesus fazia o bem, ele sorvia esse hálito divino para se alimentar de forma quintessenciada, sutil, sublime, que ninguém conseguiria entender. Ao ver que ele havia tocado aquele coração, sua alma ficou em estado de êxtase, de alegria e prazer, sorvendo o mais puro néctar divino para alimentar-se a si mesmo e conduzir sua jornada de luz. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai vossos olhos e vede, as terras já estão brancas para a ceifa. Ou seja, ele estava mostrando que as pessoas já compreendem pelas estações do ano quanto tempo falta para a ceifa. Mas Jesus estava ali mostrando que a terra já estava pronta para a ceifa. Ou seja, aqueles espíritos que estavam diante dele já estavam em condições de sorver a verdade divina, de sorver aquele amor que ele tinha que levar para eles. Aquela mensagem de paz, aquela mensagem que falava a alma de cada um deles. Portanto, ali já tinha um terreno preparado para a colheita, mas a colheita do néctar divino, e não a colheita como nós esperamos das coisas materiais. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa, ambos se regozijem. Portanto, ele estava falando da colheita transcendente, que ele está mostrando que ali tinha as pessoas colhendo, recebendo aquele néctar divino que ele estava oferecendo, e ele estava semeando esse néctar divino para aquelas pessoas, e ambos
se beneficiavam. Ele estava feliz porque aquelas pessoas queriam receber a sua mensagem. E aquelas pessoas estavam felizes porque estavam recebendo a mensagem de Jesus. Por isso, a grande importância que nós temos que dar ao entendimento do transcendente da fala de Jesus. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, o outro o que ceifa. Naquele momento, ele estava semeando e o outro estava colhendo. Ambos estavam dentro do mesmo processo de aperfeiçoamento da alma. Ambos estavam buscando crescer para Deus. E é esse momento que nós temos que fazer, discernir e procurarmos entender a grandeza desse amor divino. E Jesus ali, ele tinha aquele momento de regozijo com aqueles novos seguidores. Porque é sempre bom quando a gente fala para alguém que nos quer ouvir, é sempre bom quando a gente fala para alguém que quer receber os nossos ensinamentos. E ali estava um terreno fértil para a semeadura e, portanto, iria se colher bons frutos naqueles corações. Eu os enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Então ele está mostrando para os apóstolos, os discípulos que estavam ali perto dele, que eles estavam lá em um terreno que alguém havia trabalhado, alguém havia preparado. E eles ali naquele momento compartilhavam daquele banquete de luz sem ter trabalhado. Mas eles entraram para fazer um novo trabalho, conquistando novos amigos, conquistando novas perspectivas para a vida eterna. Porque essas amizades sinceras que todos nós angariamos, que recebemos ao longo da nossa vida, são fundamentais para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Portanto, Jesus falava aos discípulos que ali tinha um terreno preparado, conforme nós dissemos, porque as pessoas receberam a mensagem, receberam a informação da mulher e passaram a acreditar. Mas fortaleceram-se na sua fé, fortaleceram-se naquele crescimento íntimo, espiritual, ouvindo as palavras de Jesus durante os dias que ele lá ficou com eles. São momentos importantes. Por isso, quando nós dissemos que Jesus tem a presciência dos fatos, conhece detalhes que nós desconhecemos, é importante que venhamos entender esta importância e esse importante método de transcendência dos conhecimentos do Evangelho. Que somente assim nós vamos nos aprimorar e vamos nos aperfeiçoar espiritualmente. E dizia uma mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para Galiléia. À medida que eles estavam convivendo com Jesus, com certeza a mulher deve ter se gabado de ter levado eles ao Cristo, ter reconhecido e feito com que eles acreditassem no Cristo. Então eles disseram: nós acreditamos muito mais pelo que ouvimos aqui. Certamente que a mulher abriu-lhes as portas do coração para começar a receber e ter interesse por ouvir Jesus. Lógico, esse é o motivo que eles foram procurar Jesus, foi o relato dela. Mas à medida que eles conviviam com Jesus e estavam perto de Jesus, mais eles acreditavam, mais eles passavam a entender a sua mensagem e valorizar aquela oportunidade de estar com Cristo, reconhecendo nele o Salvador do mundo, aquele que veio para nos ajudar, para nos salvar, para nos dar aquele toque espiritual que todos nós precisávamos lá atrás e precisamos ainda hoje, para transcendermos as coisas materiais do mundo e buscarmos verdadeiramente as coisas de Deus. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. E ele vivia na Galiléia, e lá as pessoas não davam tanto valor a ele, não ouviam-lhe tanto com tanto interesse. Portanto, na Galiléia ele fazia poucos milagres, poucas curas,
Porque as pessoas estavam sempre com um pensamento subjetivo por trás daquele que pediam. Não desenvolviam a fé verdadeira. Nós convivemos com esse, era o filho do carpinteiro, e agora vamos crer nele como o Salvador do mundo? Esse era o pensamento que algumas pessoas da Galileia nutriam com relação a Jesus. E isso deixava a psicosfera meio turvada, mais complicada de promover todos os fenômenos de cura que ele promovia quando ele estava naqueles lugares que as pessoas iam de corpo e alma, integrando-se a eles e entregando também a ele para receberem as suas bênçãos. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Os galileus, conterrâneos de Jesus, tinham ido à festa, visto Jesus fazer milagres, agir com bastante firmeza no templo, exigir determinadas posturas íntimas daquelas pessoas ali dentro do templo, e principalmente todos os fenômenos que foi provocado por Jesus, as curas, e os comentários das pessoas sobre as curas de Jesus e as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus naquele momento. Portanto, ao voltarem, começam então a ver Jesus de uma forma diferente. Porque a maioria das pessoas não gostam de ver aqueles da sua terra com o devido valor que outros o dão. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ele já estava na Galileia, ele vai até Caná, e ali havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ele vai a Caná da Galileia e encontra lá esse senhor, que era um oficial do rei, com um filho enfermo, lá em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Ele pede a Jesus que vá lá curar o filho dele. Então ele já estava crendo, ele já acreditava que Jesus poderia curá-lo. Mas Jesus então diz a ele. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Ou seja, será que esse homem estava acreditando de verdade? Ou ele queria um sinal? Ou ele tinha visto os sinais em algum lugar? Ou, no caso, já ali foram os relatos? Então, no fundo do seu coração, ele tinha aquela situação assim, será que é mesmo? Não é isso que dá a entender? Porque Jesus fala para ele, se não verdes um sinal, não crereis. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Então ele estava aflito que Jesus fosse. Era a última esperança dele. Ali, então, tinha nascido a semente de fé. Que é importante que a gente tenha essa fé. Que a gente acredite que Jesus vai mudar a nossa vida, que Jesus vai modificar nossos caminhos. É importante nós crermos dessa forma. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Na hora que Jesus então diz para ele ir, que o filho dele vivia, ele deixou para ele a fé. Vai que teu filho vive, porque eu não vou agora. Você tem que crer, você tem que acreditar. E assim o homem foi. E descendo ele, logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Assim que ele vai chegando em Cafarnaum, os seus servos vêm até ele dizer que o filho dele estava vivo. Mas vem o detalhe que ele vai conferir. Perguntou-lhes, pois a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem às 7 horas, a febre o deixou. Na hora que ele pergunta que horas, ele mede a hora que ele conversou com Jesus e a hora que o filho dele se melhorou, para ele ter a certeza. É importante nós termos certa certeza, só conferirmos determinados fatos para nós desenvolvermos uma fé lógica e raciocinada, baseada nos fatos. Se às 7 horas de um dia, conversando com Jesus, Jesus fala, vai que o seu filho vive, e a partir daquele momento ele melhora, então ele tem certeza que foi Jesus que curou. Ele não chegou simplesmente aceitando aquilo de uma forma feliz, claro, ele estava, mas sem antes raciocinar
Estava dentro do horário certinho? Estava tudo dentro daquilo que eu conversei com Jesus na mesma hora? Aí, entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Então foi um segundo milagre na região da Galiléia, mostrando para aquelas pessoas que ali estavam o seu poder divino, a sua capacidade de transmutar a matéria e de modificar certas disposições que a maioria de nós carregamos. É importante nós entendermos a grandeza do amor do Cristo pela humanidade. Mas ele, como um administrador fiel ao Pai, sabe oferecer a cada um segundo as suas obras, mas dentro de uma justiça transcendente que leva a todos nós a refletirmos nessa grandeza de Deus, na bondade do Pai misericordioso. E que saibamos, pois, criar em nossos corações os bons sentimentos, a fé, raciocinarmos sobre essa fé que todos nós devemos carregar em nossos corações e ampliarmos nosso entendimento, estudando cada vez mais o Evangelho e todas aquelas obras que nos trazem esclarecimento do Evangelho, para melhor o entendermos, para melhor o praticarmos. Que Jesus esteja sempre nos abençoando e nos iluminando, para que possamos empreender a nossa jornada com fé, segurança e amor. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre envolvendo os nossos lares.